Você provavelmente já praticou pelo menos um deles. Neville Goddard, Joseph Murphy, Florence Scovel Shinn, Bob Proctor. Técnicas, livros, áudios, visualizações, meses e meses, talvez anos de prática. E funcionou, até certo ponto, aí depois acabou empacando. Hoje você vai entender o porquê. E a resposta vai estar num livro que você provavelmente tem em casa, escrito há 2000 anos, que nenhum deles disse abertamente que estava usando como mapa. Mas eles estavam. Todos eles estavam. Existe um padrão silencioso que se repete com quem estuda desenvolvimento espiritual e pessoal. A pessoa descobre Neville Goddard. Aprende sobre o estado assumido, sobre o sati, o estado semelhante ao sono, como se o desejo já fosse realidade. Prática com dedicação. E resultados aparecem, já apareceu comigo também. Pequenos, depois maiores. A pessoa fica animada, aí chega um momento que acaba empacando. E aí a pessoa descobre Joseph Murphy, o poder do subconsciente, as afirmações antes de dormir, a reprogramação das crenças profundas. Pratica, pratica, pratica. Funciona até certo ponto. Depois empaca. Então descobre Florence Scovel Shinn, a palavra falada com fé, os decretos, a intuição divina, a fé como substância real. Pratica, pratica, pratica. Funciona até um ponto. Depois empaca. Então chega Bob Proctor com a questão mais honesta que qualquer um deles colocou. Abre aspas. O problema não é a técnica, o problema é o paradigma. Fecha aspas. O paradigma. A gravação profunda. O programa que roda por baixo de tudo. Invisível, silencioso, determinando os resultados com uma consistência perturbadora, enquanto a mente consciente tenta desesperadamente usar técnicas por cima de uma fundação que não mudou. E aqui que está o que ninguém ainda juntou numa única visão. Neville, Murphy, Florence e Bob Proctor não eram 4 filosofias diferentes. Eram 4 fragmentos do mesmo padrão. E o padrão completo, todos os 4 fragmentos unidos, foi descrito por Jesus Cristo numa única parábola, há 2000 anos. Hoje você vai ver esse padrão inteiro pela primeira vez. Neville Goddard, o poeta da consciência. Barbados, 1905. Um menino nasce numa família de comerciantes numa ilha do Caribe. 30 anos depois, esse menino está numa sala pequena em Nova York, diante de um punhado de pessoas, dizendo algo que ninguém ainda havia dito dessa forma. Abre aspas. Deus e a imaginação humana são um e o mesmo. Fecha aspas. Neville Goddard havia passado 5 anos estudando com Abdullah, um erudito etíope que o ensinou a ler a Bíblia de uma forma que a maioria das pessoas nunca considerou. Não como história, não como doutrina religiosa, mas como psicologia da consciência. O ensinamento central de Neville era preciso e radical. A realidade exterior é sempre, sem exceção, o reflexo do estado interno assumido. Não o que você deseja, o que você assumiu como verdade sobre si mesmo. A técnica que ele ensinava, o sati, o estado semelhante ao sono, era uma forma de acessar o limiar entre consciente e inconsciente e plantar uma nova premissa com a vivacidade de uma experiência real. O fragmento de Neville no diamante. Abre aspas. A imaginação consciente e disciplinada como força criadora primária. A semente. Fecha aspas. Joseph Murphy, o cientista do solo interior. Dublin, 1908. Joseph Murphy cresce numa família católica irlandesa, estuda para padre, depois muda completamente de direção. Filosofia, teologia comparada, tradições orientais, ciências da mente. Quando Murphy chega à conclusão que Neville, que a consciência cria a realidade, ele a aborda de um ângulo completamente diferente. Não pela imaginação criadora, mas pela arquitetura da mente. O que Murphy mapeou com uma clareza que nenhum autor antes dele havia conseguido foi o funcionamento específico do subconsciente, suas leis, suas resistências, suas portas de entrada, os momentos do dia em que ele está mais receptivo, as formas de comunicação que ele aceita e as que ele rejeita também.
Enquanto Neville dizia, imagine com vivacidade, Murphy perguntava, mas por que a imaginação não está funcionando para você? E a resposta era sempre a mesma, porque o subconsciente tem uma gravação contrária, e a gravação contrária sempre vence. O fragmento de Murphy no diamante é, abre aspas, o subconsciente como solo onde tudo é plantado, e a ciência de como prepará-lo, fecha aspas. Florence Scovel Shinn, a pioneira da palavra. Camden, New Jersey, 1871. Florence Scovel começa como ilustradora. Seus desenhos aparecem em livros didáticos americanos por décadas. Depois de um casamento e uma separação, ela mergulha nos estudos da Science of Mind e do Novo Pensamento. E encontra algo que Neville e Murphy não haviam articulado da mesma forma. A palavra falada tem poder criador. Não como metáfora, mas como realidade literal. Florence observou em décadas de trabalho com clientes algo perturbador. As pessoas falavam suas limitações para dentro da existência. Diziam que nunca tinham dinheiro suficiente e nunca tinham. Diziam que sempre eram esquecidas e eram esquecidas. A linguagem não descrevia a realidade. A linguagem criava a realidade. E o contrário era igualmente verdadeiro. Quando as pessoas começavam a decretar com fé, com a autoridade interior, com a convicção de alguém que sabe o que está falando, a verdade antes de vê-la, a realidade começava a se reorganizar. O fragmento de Florence no diamante é, abre aspas, a palavra falada com fé como instrumento de ativação e manutenção do que foi plantado, a água, fecha aspas. Bob Proctor, o guardião do paradigma. Bob Proctor descobriu Napoleão Hill aos 26 anos e o livro Pense e Enriqueça mudou sua vida de uma forma tão radical que ele passou o resto da sua vida tentando entender o porquê disso. A resposta que encontrou, depois de décadas de estudo e ensino, era mais simples e mais profunda do que qualquer técnica. Abre aspas. Não é o que você pensa que importa, é o paradigma por debaixo do pensamento. Fecha aspas. O paradigma, palavra que Proctor popularizou no contexto do desenvolvimento pessoal, é exatamente o que Murphy chamava de subconsciente. Mas Proctor trouxe uma contribuição específica que os outros não haviam articulado com essa clareza. O paradigma não muda com técnicas aplicadas por cima dele. O paradigma muda através da repetição constante, emoção genuína e o que Proctor chamava de imersão, um estado de saturação tão profundo que a nova ideia começa a parecer mais real do que a antiga gravação. Em outras palavras, você não troca um paradigma pensando diferente, você troca um paradigma sendo diferente. Isso é muito mais profundo. Por tempo suficiente para que o subconsciente aceite a nova identidade. O fragmento de Bob Proctor no diamante é, abre aspas, o paradigma como verdadeiro obstáculo e a imersão como único caminho de transformação real. Fecha aspas. Agora olhe para os quatro lado a lado. Neville diz, imagine com vivacidade de uma experiência real, assuma o sentimento do desejo realizado, seja agora o que quer ser depois. Murphy diz, o subconsciente é o solo, plante nele com repetição, emoção e nos momentos de maior receptividade. Florence diz, declare com fé, a palavra falada é instrumento de criação, o que você decreta com convicção, o universo executa. Proctor diz, o paradigma é um obstáculo real. Não muda com esforço consciente, ele muda com imersão e repetição até a nova ideia se tornar identidade. Você está ouvindo a mesma coisa 4 vezes, não sei se você reparou nisso, com 4 linguagens diferentes, de 4 ângulos diferentes, descrevendo os 4 aspectos de um único processo, de um único padrão. O mapa do padrão completo. Neville, a semente, a imagem criada com emoção e vivacidade como se já fosse real. Murphy, o solo, o subconsciente preparado e receptivo para receber a semente. Florence, a água, a palavra falada com fé que ativa e nutre o que foi plantado. Proctor, o jardineiro, a imersão constante que garante que o paradigma antigo não sufoque o novo. Semente,
Solo, água, jardineiro. Um jardim precisa dos 4, não de um, não de 2, dos 4. É por isso que você empaca. Você estava cuidando de um jardim com apenas um elemento, e o mapa completo desse jardim estava numa parábola de Jesus Cristo há 2000 anos. Marcos, capítulo 4, versículo 3, abre aspas. Ouvi, eis que o semeador saiu a semear, fecha aspas. Jesus está numa beira de lago. Há uma multidão tão grande que ele precisa entrar num barco para falar, e ele conta uma parábola, uma história simples sobre um fazendeiro que joga sementes. A maioria das pessoas leu essa parábola como metáfora religiosa sobre tipos de crentes, como instrução sobre ser um bom solo para a palavra de Deus. Neville, Murphy, Florence e Proctor leram de outra forma. Ou melhor, cada um leu um fragmento, nenhum leu o todo. Vamos ler o todo agora. Os 4 solos, o mapa completo. Jesus escreve 4 tipos de solo onde a semente pode cair. Primeiro solo, à beira do caminho. A semente cai, mas o solo está duro, compactado. Os pássaros vêm e comem antes que a semente possa germinar. Bob Proctor reconheceria isso imediatamente. O solo compactado é o paradigma antigo tão endurecido que nenhuma semente nova consegue penetrar. A ideia nova aparece e o paradigma imediatamente a devora. Você pensa positivo de manhã e o paradigma antigo come o pensamento antes do almoço. Segundo solo, pedregoso. A semente germina rápido, sem raízes profundas. Quando o sol bate forte, murcha. Murphy descreveu isso com precisão cirúrgica. É o entusiasmo superficial sem reprogramação profunda. Você tem um insight poderoso no seminário ou no vídeo como este e funciona por 3 dias. Depois a velha gravação retoma o controle, porque a semente não tinha solo preparado, não tinha raízes no subconsciente. Terceiro solo, com espinhos. A semente germina, começa a crescer, mas os espinhos crescem junto e sufocam a planta. Florence Scovel Shinn passou décadas descrevendo exatamente isso. Os espinhos são as palavras contrárias que a pessoa continua falando depois de plantar a semente. Imagina a abundância à noite e acorda falando sobre as contas que não consegue pagar. Decreta saúde e passa o dia se queixando do corpo. A palavra contrária é o espinho que sufoca o que foi plantado. Quarto solo, o solo bom. Profundo, preparado, livre de pedras e espinhos. E Jesus diz, nesse solo a semente produz 30, 60, 100 vezes o que foi plantado. O solo bom é o subconsciente preparado por Murphy, livre dos paradigmas antigos de Proctor, sem os espinhos das palavras contrárias de Florence, pronto para receber a semente da imaginação de Neville. Os 4 estão na parábola. Os 4 elementos do padrão, descrito com uma precisão que só se revela quando você olha os 4 autores juntos e depois olha o texto. E Jesus não parou na parábola do semeador. Sobre Neville, Marcos, capítulo 11, versículo 24. Abre aspas. Tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes, e será assim para vós. Fecha aspas. Crede que já o recebestes. Não que vais receber, que já recebestes. É o satis de Neville numa frase. É o viver no final em 8 palavras. Sobre Murphy. Lucas, capítulo 8, versículo 15. Abre aspas. Os que estão no bom solo são os que, tendo ouvido a palavra, a retêm num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Fecha aspas. Reter num coração honesto e bom. Perseverança. É a reprogramação subconsciente de Murphy, não o esforço de um dia, mas a retenção constante até a nova ideia se tornar identidade. Sobre Florence, Mateus, capítulo 12, versículo 37. Pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Fecha aspas. Florence sublinharia isso, construiu toda a sua filosofia em torno dessa frase. A palavra não descreve, a palavra cria. A palavra justifica ou condena. Não há neutro, não há meio termo. Sobre Proctor.
Romanos, capítulo 12, versículo 2. Abre aspas. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Fecha aspas. Renovação do entendimento. Não adição de novas técnicas por cima do entendimento antigo. Renovação. Transformação da estrutura profunda. É o paradigma de Proctor numa frase. 5 vozes, 2000 anos de distância, um padrão. Agora que você viu o padrão inteiro, vamos falar sobre como colocá-lo em prática, não como 4 técnicas separadas, mas como um ciclo integrado onde cada elemento alimenta o próximo. O ciclo completo do padrão. Passo 1. Examine o paradigma. Bob Proctor. Antes de qualquer técnica, antes de qualquer imaginação ou decreto, faça a pergunta que Proctor colocava para todos os seus alunos. Abre aspas. O que eu acredito de verdade sobre isso? Não o que eu quero acreditar, o que está gravado lá no meu inconsciente. Fecha aspas. Seja honesto. Se o resultado que você quer é a abundância financeira, olhe para o que o seu comportamento financeiro real revela sobre o paradigma. Se é saúde, olhe para os padrões de cuidado ou descuido com o corpo. O comportamento nunca mente sobre o paradigma. Identifique a gravação. Nomeia. Isso já é o começo da mudança, porque o que não tem nome tem poder sobre você. O que tem nome você pode trabalhar. Passo 2. Prepare o solo. Joseph Murphy. Com o paradigma identificado, começa o trabalho de Murphy. Preparar o solo para a nova semente. Murphy ensinava que o momento mais poderoso para acessar o subconsciente é o hipnagógico. Os minutos que antecedem o sono, quando a barreira entre consciente e subconsciente está no ponto mais permeável. Nesse estado, com o corpo relaxado e a mente flutuando, repita internamente, com sentimento, não com esforço, a nova crença que quer plantar. Não como afirmação mecânica, como verdade que você está reconhecendo, não criando. A diferença é sutil, mas decisiva. A afirmação é dizer algo que você não acredita na esperança de convencer. Reconhecimento é dizer algo que você está decidindo aceitar como verdade a partir de agora. O solo fértil não é o solo que não tem pedras. É o solo que tem as pedras removidas, cuidadosamente, pacientemente, ao longo do tempo. Passo 3. Plante a semente. Neville Goddard. Com o solo preparado, no mesmo estado hipnagógico ou em qualquer momento de quietude interior, plante a semente. A técnica de Neville é precisa. Crie uma cena, não um filme longo. Uma cena curta, específica, que implica que o desejo já foi realizado. Uma conversa, um momento, um instante. O detalhe que Neville enfatiza mais do que qualquer outro. A cena precisa implicar o resultado, não mostrar o processo de chegar lá. Você não imagina trabalhando duro para conseguir a promoção. Você imagina a conversa depois da promoção. Você não imagina se curando. Você imagina a primeira manhã depois de estar completamente curado. A semente não é o desejo. A semente é o estado de quem já tem o que desejava. Passo 4. Regue com a palavra. Florence Scovel Shinn. Durante o dia, não como ritual mecânico, mas como alinhamento consciente, use a palavra para manter o solo úmido e os espinhos afastados. Florence ensinava o que ela chamava de intuição divina. Antes de qualquer decisão, antes de qualquer ação importante, pause e declare internamente, ou em voz alta, quando possível. Fica a seu critério. Abre aspas. A inteligência infinita revela o passo certo. Eu estou no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Fecha aspas. E então, essa é a parte que separa Florence de qualquer técnica de afirmação superficial. Ouça. Com aquela parte de você que sabe antes de saber. A intuição não grita, ela sussurra, e ela só fala quando a palavra contrária parou. Os espinhos de Florence não são circunstâncias externas, são as palavras que você fala sobre as circunstâncias externas. Remova os espinhos, e o que foi plantado cresce sem obstáculo. O ciclo na prática diária. Pela manhã, 5 minutos. Examine o paradigma e declare a nova identidade com Florence.
De dia, cuide das palavras, remova os espinhos de Proctor e Florence constantemente. De noite, prepare o solo com Murphy. No estado hipnagógico, repita a nova crença. De noite, plante a semente com Neville, a cena que implica o desejo já realizado. Constância, o paradigma muda com imersão, não com uma técnica de um dia. Neville deixou 10 livros finos e centenas de palestras que décadas depois continuam mudando muitas vidas. Murphy deixou O Poder do Subconsciente, um dos livros mais vendidos da história da humanidade. Florence deixou O Jogo da Vida e Como Jogá-lo, publicado em 1925, ainda impresso hoje, ainda mudando vidas quase 100 anos depois. Bob Proctor deixou décadas de palestras, seminários e a questão mais honesta que qualquer professor de desenvolvimento pessoal já colocou. O problema não é a técnica, é o paradigma. 4 pessoas, 4 linguagens e uma parábola escrita há 2000 anos que continha o mapa do padrão que todos os 4 estavam descrevendo, sem que nenhum deles tenha dito abertamente que estavam usando a mesma fonte. Ou talvez tenham dito, né? Mas com outras palavras. Neville dizia que a Bíblia não é história, é psicologia. Murphy dizia que os salmos eram técnicas de reprogramação subconsciente. Florence construiu toda a sua filosofia em citações bíblicas. Proctor dizia que o maior livro de desenvolvimento pessoal jamais escrito era a Bíblia. Todos eles sabiam. E a pergunta que fica, a pergunta que você vai viver em você depois que esse vídeo terminar é esta. Se o padrão completo estava numa única parábola, o que mais está codificado naquele livro que ainda não foi lido dessa forma? Essa é a pergunta que vai guiar os próximos vídeos aqui desse canal. Antes de continuarmos, digite nos comentários: eu sou a semente, o solo, a palavra e o paradigma novo. Essa é uma declaração de padrão completo. É Neville, Murphy, Florence e Proctor condensados numa linha, com a autoridade do Eu Sou que Jesus, Neville e Yogananda reconheciam como o nome mais poderoso que existe. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva, ative o sininho, curta e compartilhe. E deixa nos comentários a frase de ativação. E o que esse vídeo abriu em você, o que trouxe de clareza, o que trouxe para você de percepção nova. Eu vou trazer mais vídeos como esse, afinal, os padrões eles são os mais variados possíveis. Agora eu vou relembrar a frase. Eu sou a semente, o solo, a palavra e o paradigma novo. Muita paz para você e até a próxima.